Outubro de 2008, Santo André, São Paulo. A gente está falando de um apartamento que virou, assim, o centro de um drama que parou o Brasil. Exato. Começou como um trabalho de escola, né? Algo banal. E virou um sequestro. Mais de 100 horas de pura angústia transmitidas, quase ao vivo para todo mundo ver. E o que a gente viu ali, naquele apartamento, não foi só um crime, né? O caso da Eloá Pimentel foi quase um espelho. Um espelho bem doloroso das nossas falhas. Falhas em quê, exatamente? Olha, em várias frentes. Na segurança pública, com certeza. Na cobertura da mídia, que foi... Bom, a gente vai falar disso. E até na forma como a sociedade via, e talvez ainda veja, relacionamentos, abuso, violência contra a mulher. É um caso que obriga a gente a questionar muita coisa. Vamos, então, entender quem eram as pessoas ali. A Eloá Cristina Pimentel, né? Só 15 anos, tinha vindo de Maceió, morava com a família em Santo André. Uma adolescente com sonhos, imagino. Sim, sonhos interrompidos. E o estopim foi justamente a decisão dela, muito firme, de terminar o namoro. E tinha amiga, a Nayara Rodrigues, estava lá no começo e, bom, depois teve aquele retorno bem polêmico ao cativeiro. Isso. E do outro lado, o Lindenberg Alves. Tinha 22 anos na época. O ex-namorado que simplesmente não aceitava ou não. As fontes falam de um histórico já complicado, né? É, bastante. Ciúmes, comportamento controlador, até violento durante o namoro. E um detalhe importante. O namoro começou quando a Eloá tinha só 12 anos. 12? Nossa. A mãe dela até chegou a mencionar umas ameaças antes, né, por telefone. Mencionou, mas parece que na hora foi interpretado mais como, sei lá, um desespero, um jeito de chamar a atenção. Não como um aviso do que viria. Essa dinâmica é pesada. A diferença de idade, o controle e a Eloá decidindo romper. Teve até análise na época que dizia que ela, ao dizer não, estava desafiando uma certa ordem social, né? Que não aceita a rejeição vinda da mulher. Mas o que aconteceu naquele dia 13 de outubro? Como começou? Bom, o Lindenberg invadiu o apartamento. Armado, não se sabe ao certo se a porta estava destrancada ou se ele tinha chave, enfim. Lá dentro estavam a Eloá, a Nayara e mais 2 colegas, o Victor e o Iago, fazendo um trabalho de escola. A tensão deve ter sido imediata. Total. O Lindenberg agrediu o Victor com uma coronhada logo de cara. Os 2 rapazes foram liberados ainda naquela noite. Mas para Eloá e para Nayara, estava começando ali um pesadelo de mais de 100 horas. 100 horas. É muito tempo. Imagina o terror psicológico, ameaças... constantes. Relatos dizem que ele mostrava munição, chegou a dar tiros pela janela, controlava tudo. Parece que ele achou umas mensagens de um colega no celular da Eloá e isso deixou ele ainda mais furioso, mais agressivo. Enquanto isso, do lado de fora... Do lado de fora, um verdadeiro circo midiático. Foi. Sem precedentes, câmeras 24 horas por dia. O sequestro virou um reality show de horror. Teve aquela entrevista ao vivo, né? Com uma apresentadora falando com ele pelo telefone. Exato. A Sônia Abrão foi o ponto talvez mais criticado, porque interrompeu ali uma negociação da polícia que estava em curso, deu palco para o sequestrador e ele assistindo tudo pela TV, né? Aquilo deu a ele uma sensação de poder, de notoriedade. Terrível. E a polícia? Também foi muito questionada, né? A demora para resolver. Sim, a atuação policial foi outro ponto de muita crítica. A duração longa da negociação, claro. Mas a decisão mais controversa, sem dúvida, foi a de permitir, ou talvez até pedir para a Nayara... Que já tinha sido libertada. Exato, libertada no dia 14. Pedir para ela voltar para o apartamento no dia 16. A ideia era que ela ajudasse a acalmar o Lindenberg. Mas aí ela virou refém de novo. Exatamente. Deu a ele mais uma moeda de troca. Uma tática, assim, muito arriscada e que foi criticada por todo lado. E aí veio o dia 17, o desfecho. A polícia invadiu. Por quê? A versão oficial da polícia é que eles ouviram um tiro vindo de dentro do apartamento. Mas a Nayara, que sobreviveu e estava lá, sempre disse que não houve tiro nenhum antes da polícia explodir a porta. E na confusão da invasão... Viu a Nayara no rosto. Ela sobreviveu, quase um milagre. Mas a Eloá levou 2 tiros. Um na cabeça, outro na virilha. A morte cerebral dela foi confirmada no dia seguinte, né? 18 de outubro. Isso. O país ficou em choque. Foi uma comoção geral. E as críticas vieram com tudo.
Para cima da polícia pela demora, pela tática, pela volta da Nayara, e para cima da mídia pelo sensacionalismo, pela interferência. Até o jeito de chamar, né? No começo falavam muito em crime passional. Isso gerou um debate enorme. E o Lindenberg? O que aconteceu com ele na justiça? Ele foi preso em flagrante, claro. O julgamento foi em 2012. Ele pegou uma pena gigantesca, 98 anos e 10 meses, por 12 crimes diferentes. Mas essa pena foi reduzida depois, não foi? Foi. Em 2013, recalcularam para 39 anos e 3 meses. Usaram um negócio chamado continuidade delitiva, que meio que junta as penas de crimes parecidos feitos em sequência. Ele até progrediu para o regime semiaberto, em 2022. E a Nayara? A Nayara conseguiu uma indenização do Estado por danos morais. E o caso todo, né, essa tragédia, foi um empurrão importante para a discussão que levou à lei do feminicídio, que só veio em 2015. O silêncio que ficou naquele apartamento depois de tudo é muito diferente do barulho que esse caso fez e ainda faz, né? A Eloá virou um símbolo muito triste da violência contra a mulher que expôs feridas sociais, institucionais. E fica aquela pergunta, né? Uma pergunta incômoda que até documentários sobre o caso trouxeram. Quem matou Eloá? Será que a culpa é só do Lindenberg, que apertou o gatilho? Ou será que essa responsabilidade se espalha pelas falhas da polícia, pelo show da mídia, por uma cultura que, infelizmente, ainda tolera o controle sobre a vida das mulheres? É uma reflexão pesada e necessária. Muito necessária, sobre responsabilidades que são, talvez, compartilhadas e que continua super atual. Essa análise de hoje nos obriga mesmo a pensar em como a gente lida com a tragédia, com a informação. Na nossa próxima investigação, a gente vai fundo em outras fontes de um caso que também mexeu muito com o Brasil, levantando outras questões complexas sobre justiça e opinião pública.